Práticas sustentáveis. Bom, a arquitetura sustentável ela vai buscar soluções que atendam ao programa definido pelo cliente, às suas restrições orçamentárias, as questões de conforto térmico, conforto acústico, as condições físicas do local, as questões sociais, além, né, da legislação quanto ao tema do edifício e a legislação quanto ao uso do edifício, quanto à localização do edifício. Esse processo é um processo de transformação da forma de pensar o projeto, porque ele exige um planejamento. Então, existe sim a busca por uma inovação, a busca por novas tecnologias que vão estar atreladas à arquitetura sustentável. E para isso, os profissionais precisam estar preparados para essas novas soluções arquitetônicas, indo além dos padrões tradicionais já utilizados. Quanto às moradias e os novos desafios de sustentabilidade, o novo conceito de moradia ele vem sendo difundido pelo mundo, que é o conceito de casas ecologicamente corretas ou que apresentem práticas sustentáveis. E aí, para cada tipo de clima, para cada localização, para cada situação, nós teremos um determinado equilíbrio entre tecnologia, materiais, utilizações de fontes renováveis, evitando, né, poluição, desperdício de recursos, como água, por exemplo. O uso das energias limpas e renováveis vão forçar esse conceito como as casas verdes, as casas onde eu tenho essa energia solar, através das placas fotovoltaicas, por exemplo. Nas casas construídas com materiais recicláveis, ou, né, além dessas, as práticas que reutilizam a água da chuva. Então, as características e recursos naturais. Entre as características e recursos naturais, podemos falar que um dos pontos que devem ser analisados são as questões de insolação do terreno e do futuro edifício. Então, para isso, é necessário que possamos utilizar a carta solar, os dados de radiação solar, potencial de geração de energia elétrica, de energia térmica e fotovoltaica, verificar as questões referentes a clima, ou seja, a zona bioclimática e a altitude em que esse projeto vai ser inserido, as questões de temperaturas médias, mensais, máximas, mínimas, as questões de umidade relativa do ar, precipitação quanto à chuva, né? Então, mensal, anual, a média anual, para a gente poder verificar qual é a forma de conduzir, de coletar essa água, frequência e direção dos ventos predominantes. Isso tudo faz parte da análise do projeto, tomando partido desses recursos naturais em que o terreno, em que o edifício, em que o projeto vai ser inserido. As características de recursos naturais quanto à água. Então, precisamos verificar a existência de bacias hidrográficas, precipitação, ou seja, que nós já falamos, né? Questão da chuva, variação mensal, variação anual, a presença de lençol freático, a qualidade da água subterrânea, porque não adianta nós termos um lençol freático, a existência desse lençol freático, se essa qualidade da água não for possível ser utilizada. Por exemplo, a existência de alguma contaminação. Potencial de geração de energia hídrica, se nós temos rios ou mares próximos. O grau de salinidade da água, para que eu possa reutilizar essa água. Além disso, né, precisamos verificar riscos de inundações na localização em que vamos utilizar esse terreno. Então, a avaliação a partir de alguns históricos de inundação no terreno, se existe, se já existiu, a presença próxima de represas, de barragens, isso tudo faz parte da análise quanto aos componentes de água. Quanto à qualidade do ar, é necessário também verificar a direção, frequência e velocidade dos ventos predominantes.
obstáculos presentes, como barreiras naturais, edifícios construídos que possam gerar uma redução desse vento, dessa potencialidade de captação, de iluminação e de ventilação natural. Potencial de energia eólica, se existe nesse terreno, nessa localização. A qualidade e a característica do ar, os riscos naturais, né, se existe a possibilidade de tornados, de tempestades, e as fontes de radiação e eletromagnetismo. Quanto às questões, ainda falando de características e recursos naturais, quanto às questões relativas ao solo. É necessário realizar um levantamento planetimétrico cadastral, verificar, através desse levantamento, o mapa de declividades, a capacidade de drenagem natural superficial e profundidade do lençol freático, verificar os coeficientes de impermeabilização inicial do terreno e coeficiente de impermeabilização necessários de acordo com a legislação, características físicas do solo, e aí o que nós vamos verificar através do plano de sondagem, né? Investigação da existência de contaminação do solo, a possibilidade de contaminação do solo, e potenciais erosões. Quanto à fauna e a flora, é necessário investigar espécies de animais existentes no local e no seu entorno, levantamento arbóreo, incluindo as espécies vegetais existentes e as espécies nativas, a presença de insetos e de animais, espécies de animais em extinção, estágio de preservação, a paisagem marcante, principalmente se esse terreno estiver próximo ou estiver dentro de uma área de proteção ambiental. Então, precisamos verificar todos esses itens. Além disso, né, quando formos escolher espécies de vegetação para o paisagismo, é sempre interessante que possamos buscar espécies nativas daquela região. Isso faz com que possamos contribuir para a preservação dessas espécies nativas. Quanto à infraestrutura, precisamos verificar a existência de um sistema viário, qual é o tipo de sistema viário, as questões de transporte coletivo, se existem, quais são os tipos de transporte coletivo, rede de distribuição de água, rede de coleta de esgoto, sistemas de drenagens das águas pluviais, aonde passa, como é que funciona, se existe, se não existe, a rede de distribuição de energia e gás, como ela funciona, qual é o tipo de distribuição de energia existente no local, as questões de sistemas de comunicação, e aí telefonia, internet, e os sistemas de coletas de resíduos sólidos urbanos, né, que está atrelados principalmente às coletas seletivas, à coleta de lixo convencional urbano. Para isso, né, nós precisamos localizarmos nosso terreno, identificar toda essa infraestrutura existente na nossa edificação. Quanto às diretrizes projetuais, o que é necessário para poder buscar ou, né, trazer um projeto com uma prática sustentável? É necessário considerar o clima local, o comportamento e a trajetória solar, as correntes de ventos principais e os microclimas criados pela vegetação. Isso vai nortear toda a implantação do meu terreno, fazendo com que possamos tomar partido dessas informações, dessa situação que eu tenho no meu terreno, para a localização de área de lazer, em que eu preciso ter uma insolação maior, de uma piscina, evitar sombreamentos entre os edifícios, evitar, né, barreiras de vento, para que possamos ter uma maior eficiência energética. Então, criar um conforto ambiental maximizado através dos recursos naturais. Quando nós estamos falando de projetos com práticas sustentáveis, é necessário a gente também prestar muita atenção a respeito dos materiais que vamos utilizar. Quando falamos em práticas sustentáveis, não estamos falando em um projeto sustentável. O projeto sustentável, ele vai nascer com todos os itens e todos os recursos do projeto
de forma que todos eles precisam ser e fazer parte da cadeia de sustentabilidade. E aí é que está o ponto de materiais de construção. Em relação a materiais e técnicas construtivas, quando falamos de edifício sustentável, precisamos encontrar os materiais que, desde sua produção, sejam altamente sustentáveis. Ou seja, durante a sua produção, ele utilize energias limpas para produzir um material. Durante seu processo de transporte, ele não utilize o transporte que nós temos atualmente, que é o transporte convencional, que polui o ar. Então, é toda uma cadeia de produção também. Nós temos também as diretrizes projetuais que trazem práticas sustentáveis. Isso quer dizer que nós vamos utilizar alguns materiais que vão minimizar esses impactos e vão contribuir com as práticas sustentáveis. Então, temos como exemplo, né, os tijolos feitos com terra local, são chamados de tijolos solo-cimento, telhas utilizando materiais recicláveis, como, por exemplo, tubo de pasta de dente, embalagens de caixa de leite, superfícies aluminizadas para melhorar o conforto térmico e acústico. Questões de estrutura, então, a madeira proveniente de manejo florestal, além dos pisos fabricados, por exemplo, com óleo de linhaça, farinha de madeira. Então, dentro da área de materiais de construção, dentro do item de materiais de construção, as pesquisas científicas contribuem muito para novos materiais que utilizam esses materiais reciclados, esses materiais que seriam um lixo prejudicial para o meio ambiente, na sua produção, tentando buscar a produção de materiais que tenham um menor consumo de energia, um menor consumo da matéria-prima, e a incorporação desses materiais sustentáveis, né, produzindo um melhor conforto térmico, maior conforto acústico, maior resistência do material. Então, os estudos eles buscam novos materiais com a utilização dessas tecnologias e com a utilização desses materiais que seriam lixos, né, ou que seriam materiais poluentes para o meio ambiente, trazendo, então, melhoria na resistência do material, trazendo economia, trazendo melhoria no seu conforto térmico e acústico, trazendo melhoria nas suas propriedades mecânicas. Então, esse é o intuito da produção de materiais sustentáveis. Além disso, a respeito das técnicas construtivas, podemos citar como um exemplo, né, de técnica construtiva utilizada como um exemplo de prática sustentável, o telhado verde, por exemplo. Ele é um tipo de técnica construtiva que, se for muito bem executada, vale salientar, né, que precisa ser bem executada com todas as camadas necessárias, e se ele tiver a manutenção correta, ele contribui para a redução da temperatura do edifício, ele contribui para a redução do consumo de energia, e ele vai contribuir para manter essa temperatura estável no edifício. Então, é um ponto positivo para o telhado verde, desde que ele seja construído de forma correta, ele seja executado de forma correta, com todas as camadas necessárias, e que seja um edifício que tenha uma manutenção constante. E aí, quando é que um edifício pode ser caracterizado como um green building, né? Ou seja, um edifício verde? Então, um edifício verde não é somente um edifício verde por si só. Ele tem que se comunicar com o entorno, como falamos ainda há pouco, de forma eficiente. Ele precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa, tanto na própria edificação quanto pelo seu próprio uso indireto. E aí nós temos um bom exemplo, né? A proximidade do edifício com ciclovias vão aumentar as chances do usuário evitar utilizar veículos e vão passar a utilizar a bicicleta para atividade diária. Possuir comércios diversos nas proximidades também facilita o deslocamento de pedestres, evitando a utilização de veículos, de linhas de transportes coletivos. Também são ótimas contribuições para o uso de um edifício mais sustentável. Então, os edifícios verdes utilizam menos energia, economizam a longo prazo e fornecem mais saúde e conforto aos ocupantes
e são melhores para o planeta. Bom, dentro desses novos sistemas construtivos, dentro dessas novas técnicas construtivas, das práticas sustentáveis, existe uma série de certificações. E aí, para cada certificação proposta, existem alguns itens a serem atendidos para que você possa ser classificado, para que você possa atender essa certificação, se você atende ou não atende, e se você atender, qual é o seu nível dentro dessa certificação. Então, uma das certificações é a certificação LEED, que ela possui o intuito de fomentar as técnicas de construção sustentável de forma sistemática e, além disso, né, de forma mensurável. E aí os projetos podem ganhar entre 4 níveis de certificação. E aí, dentro desses 4 níveis de certificação, as tipologias vão analisar 8 áreas, ou seja, eu vou analisar, quando eu estiver certificando esse meu edifício, eu vou analisar localização e transporte, espaços sustentáveis no meu condomínio, no meu edifício, eficiência do uso da água, energia e atmosfera, materiais e recursos, e aí entra as questões de materiais sustentáveis, recursos sustentáveis, qualidade ambiental interna, inovação e processos inovadores e créditos de propriedade regional. Ou seja, se eu tiver apenas 3 desses itens, eu vou ter uma determinada classificação, e assim sucessivamente. Quanto à certificação GBC Brasil Casa, ela é uma certificação brasileira, e é uma certificação que foi projetada para enfrentar os desafios ambientais residenciais, ou seja, elas são aplicadas para residências que são projetadas para oferecer custos operacionais mais baixos. Então, com isso, né, eu também tenho 8 categorias a ser analisadas, e aí eu vou analisar questões de implantação, uso da racionalização da água na residência, energia e atmosfera, e aí entra as questões de energia renováveis, materiais e recursos, qualidade ambiental, requisitos sociais, inovação e projeto, e a utilização de créditos regionais. Então, como benfeitoria, ou seja, o que eu ganho se meu edifício tiver essa certificação? Nesse caso, né, além das questões ambientais, ele vai receber um desconto fiscal, ou seja, ele ganha esses incentivos fiscais para o meu edifício. Quanto à certificação GBC Brasil de condomínio. A certificação GBC Brasil Condomínio ela foi projetada para promover custos operacionais mais baixos para o condomínio, trazendo também um maior aumento do valor patrimonial desse condomínio. E aí as categorias que são analisadas é a implementação, uso eficiente da água, energia renovável, materiais e recursos, qualidade ambiental, requisitos sociais, inovações e projetos, e inovação e projetos regionais. Certificação GBC Brasil Condomínio, zero energia. É uma ferramenta que vai ser utilizada para verificar as características dessa minha certificação. Então, eu tenho a certificação GBC Brasil e eu tenho uma ferramenta que vai verificar essa minha certificação, que é a GBC Brasil Condomínio, e ela utiliza essa ferramenta zero energia, que é extremamente prática, eficiente, para impulsionar a busca por essas construções. Então, ela é uma ferramenta que foi para ser utilizada de aplicação nacional, tem uma característica voluntária, né? São os próprios condomínios que vão solicitar essa certificação GBC Brasil. E aí ele vai buscar uma viabilidade técnica e financeira, além da utilização das práticas e aplicação simples dessas práticas sustentáveis. E o que é importante nessa minha ferramenta é verificar a transparência desse meu sistema. Certificação selo Aqua. Então, o processo Aqua é uma certificação internacional da construção sustentável. Ele possui referenciais técnicos elaborados com base em aspectos mais específicos do país,
Dentre eles, a cultura, o clima, normas técnicas e leis, propõe um olhar mais sustentável às construções nacionais, buscando por inovações e melhorias do desempenho da minha construção. Então, a certificação que vai avaliar todas as etapas do processo construtivo de projeto, tais como, desde o canteiro de obras, a questão de gestão de energia no próprio canteiro de obras, conforto ambiental, olfativo, qualidade da água, do ar. E aí vai ser analisado isso tudo desde o projeto, passando pelo canteiro de obras até a entrega final. Então, ela vai analisar relação do edifício com seu entorno, escolha integrada dos produtos e sistemas de processos construtivos locais, canteiro de obra de baixo impacto ambiental, gestão de energia, gestão de água, gestão de resíduos de uso e operação do edifício, questão de manutenção, então permanência do desempenho ambiental do meu edifício, conforto higrotérmico, conforto acústico, conforto visual, conforto olfativo, qualidade sanitária dos ambientes, qualidade sanitária do ar, qualidade sanitária da água. Então, o processo Aqua é um processo que abrange toda o processo de construção e o processo de pós-construção. Então, é uma certificação bem completa. E é uma classificação bem regional também, porque ela é bem específica para o local em que eu estou analisando. Então, ela analisa desde o local em que você vai instalar o projeto a todos os seus processos. Esse é o processo de certificação Aqua, né? Então, ele passa por 3 etapas: análise do dossiê, que é o plano de auditoria, análise do dossiê com a parte de elaboração das soluções de projeto, gerenciamento do empreendimento e avaliação, e, por fim, a execução da obra. Então, tem desde o processo, né, de projeto, a parte do canteiro de obras, execução e gerenciamento do processo, e, por fim, a execução e a entrega da obra. Certificação Procel Edifica. A certificação Procel Edifica é uma parceria entre a Eletrobras, via Procel, e o Inmetro. A etiqueta PBE Edifica foi lançada em 2009 para prédios comerciais de serviços públicos e em 2010 ela foi atualizada e aí ela também ganhou uma versão para residências. E aí edifícios de apartamentos multifamiliares ou residências e apartamentos. Então, nos edifícios comerciais, os critérios que vão ser avaliados são 3 aspectos: envoltória do edifício, iluminação e condicionamento de ar. Podemos verificar que a Procel Edifica ela é bem ela analisa bem menos pontos do que as demais. Eu posso falar para vocês que a Selo Aqua, que foi que a gente viu ainda há pouco, ela é uma das mais completas. Já nos residenciais são avaliados a envoltória do edifício, o sistema de aquecimento de água e os sistemas presentes de áreas comuns do edifício. Então, iluminação, elevadores, bombas, e ela está bem relacionada com as questões energéticas nas edificações. Certificação Selo Azul da Caixa. Então, com o objetivo de incentivar o uso consciente dos recursos naturais durante as construções dos prédios e casas, até mesmo durante o processo de financiamento para desenvolver o projeto e para executar um projeto financiado pela Caixa, foi desenvolvido a certificação Selo Azul da Caixa. O programa ele tem como intuito também reduzir esses custos de manutenção pós uso do edifício. Então, ele vai analisar a qualidade urbana em que você vai implementar o edifício, o projeto e o conforto, eficiência energética e a conservação de recursos naturais. Dentro desses itens, que são 4 itens, você tem uma planilha para verificar o que atende, o que não atende, e aí você vai ter uma pontuação para aquele seu projeto. E aí você é classificado em 3 categorias: categoria bronze, prata e ouro, de acordo com a pontuação. Quanto maior a pontuação, significa que você atendeu atendeu de forma mais abrangente esses 4 itens, que é a qualidade urbana, projeto de conforto, eficiência energética e conservação de recursos naturais.
Quanto maior o número de pontuação, melhor a sua classificação. A certificação do selo Sustentabilidade Building, né, que é o DGNB, é uma certificação de edifícios públicos, comerciais, residenciais em geral, construção ou reforma de loteamentos e bairros. Então, ele é um selo, lá em cima está incorreto, tá? Não é selo Aqua, não é selo azul da caixa, é DGNB. Ela é uma certificação que vai trazer benefícios fiscais, ela é uma certificação alemã. Então, os principais itens que são verificados: qualidade ecológica, qualidade econômica, qualidade sociocultural, qualidade técnica e funcional, qualidade do processo e qualidade da localização. Então, ele não fala a respeito do canteiro de obras, ele não fala a respeito dos processos de canteiro de obra, ele vai falar mais da questão dos processos gerais, da minha estrutura, da minha obra. Após falarmos sobre as certificações, e aí eu também trouxe as principais certificações, né? Nós vamos falar um pouco sobre as energias renováveis. Então, dentro da energia renovável, traz como exemplo a roda d'água. A gente tem um dos exemplos de energia renovável, a roda d'água. Então, a roda d'água é um dispositivo que vai girar em torno de um eixo, contendo paletas que vão auxiliar no seu movimento, fazendo com que, através desse movimento, possa gerar a energia para essa minha região. É um processo bem antigo, que antigamente se utilizava a geração de energia através desse processo de roda d'água. Energia renovável, e aí nós vamos falar sobre energia eólica. A energia eólica é a energia produzida pelo vento, é um recurso energético natural que pode ser aproveitado com investimento reduzido, é especialmente rentável em locais com muito vento, é um gerador eólico que pode ser produzido não só para aqueles grandes geradores, mas também eu posso instalar uma energia eólica na minha residência. Claro que a instalação vai ser bem menor, o equipamento vai ser bem menor e provavelmente o processo de produção de energia também vai ser menor, mas é suficiente e é possível também instalar a energia eólica residencial. Então, como é que funciona, né? Eu tenho um aerogerador que vai gerar essa energia, que vai ser conduzida para um controlador de carga. Desse controlador de carga, eu vou levar o excesso para uma bateria e também nessa bateria eu gero para um inversor, porque eu tenho uma produção de energia que precisa ser transformada na energia que vai chegar lá na nossa residência. E aí essa energia vai chegar, então, na nossa residência para atender os vários itens. Temos também como exemplo de energia renovável a energia solar, com a utilização principalmente de placas fotovoltaicas, que é uma fonte de energia limpa, obtida através da captação da energia proveniente do sol. E aí nós temos as placas, que são os módulos fotovoltaicos instalados, e é importante também verificar qual é o posicionamento solar em que nós vamos instalar essas placas para obter maior captação, né, dessa energia solar. Então, o posicionamento do telhado e a localização dessa minha placa nesse posicionamento solar vai ser muito importante. Nós temos um inversor, nós temos essas placas que vão captar a energia, vai ser conduzida essa energia para um inversor, e esse inversor vai transformar, né, essa minha energia na energia que eu vou poder utilizar, e aí essa energia é convertida e conduzida para as minhas instalações. Aquilo que eu produzo até o momento, tá? Que eu produzo além do que a minha energia da minha residência vai consumir, eu posso retornar essa energia para a rede, para a companhia de abastecimento, e aí essa companhia de abastecimento vai armazenar essa energia produzida em excesso. Então, aqui tem todo o processo, né? Gerador fotovoltaico, as ligações, né? As caixas de ligações, as ligações de corrente contínua e o alternador, que vai gerar através desse inversor, e os equipamentos de proteção de contagem de energia. Bom, já falamos de energia, agora vamos falar sobre a reutilização e aproveitamento das águas.
Então, nós temos o consumo de água residencial, que ele é dividido em consumo para higienização pessoal, descargas de banheiro, consumo para ingestão e consumo para limpeza. Então, a água pode ser dividida, né, como dois fins distintos. Um primeiro, que ele vai utilizar água potável, que a gente vai utilizar para higiene pessoal, ingestão e preparação de alimentos. E o segundo, para água não potável, que pode ser utilizada para lavagem de roupas, de carros, de calçada, irrigação de jardim, que não é o que a gente faz hoje. Hoje a gente utiliza uma água potável, em alguns casos, tá? A grande maioria, para lavagem de roupa, lavagem de carro. Então, é uma água que tem um custo muito maior, é uma água que foi tratada e poderia ser consumida. E a gente utiliza essa água para dar descarga no vaso sanitário, por exemplo, o que não teria a mínima necessidade de ser uma água potável. Bom, então nós temos a segregação e o reuso, né, desses esgotos domésticos, quando nós temos, por exemplo, quando nós temos a utilização da urina, né, desse esgoto que provém da urina, ele pode ser utilizado como fertilizante. As fezes, a partir das compostagens, podem ser utilizados como condicionador, né, de solo, ou também pode gerar o biogás. As águas cinzas, que são aquelas águas provenientes da minha água que foi utilizada para lavagem de roupa, por exemplo, a partir dos filtros plantados ou das lagoas de bioreatores, elas podem gerar uma água que eu posso irrigar e recarregar os meus usos domésticos não potáveis. A água da chuva, eu vou fazer o descarte da primeira água e a partir de então eu posso utilizar essa água para irrigar e recarregar o uso doméstico como água potável e não potável, dependendo do processo de tratamento. E os resíduos orgânicos, através da compostagem, eu posso utilizar esse produto para recondicionar solos e também para gerar o biogás. Então, reutilização e aproveitamento dessas águas. Então, o sistema de captação de água da chuva é um sistema que faz parte da reutilização e reaproveitamento de água. E esses sistemas de aproveitamento de água da chuva, ele é um sistema de saídas em que eu tenho a saída limpa, vai ser utilizada para uso de sanitários e torneiras secundárias, como limpeza de ambientes e irrigação de jardins. Então, como é que funciona, né? Eu vou ter uma coleta dessa minha água. Essa minha água vai ser armazenada, vai passar por filtros e aí depois vai ser bombeada para um reservatório. Então, dentro do aproveitamento da água da chuva, meu esquema básico de um sistema tecnicamente correto, segundo a NBR 15527 de 2007, que ele fala sobre água da chuva, aproveitamento de cobertura em áreas urbanas para fins não potáveis. Ele vai ser utilizado de que forma, né? Qual vai ser a forma de sua utilização? Através da calha, eu vou coletar essa água. Essa água vai ser coletada através de um tubo, né? Tem uma calha, tem uma drenagem. Esse tubo vai conduzir para um armazenamento, mas para chegar nesse armazenamento eu preciso passar por um filtro para retirar os produtos indesejáveis. Então ele vai passar por um filtro e seletores de água, e aí desse filtro e seletor de água ele vai ser conduzido até a minha caixa, o meu reservatório de armazenamento, que também é chamado de cisterna. E aí, a partir desse material, eu posso tratar essa água se ele for utilizado para fins potáveis, tá? E aí a gente precisa falar sobre principalmente aquelas regiões em que não tem água potável que chegue no local. Então ele precisa também se fazer uso dessa cisterna. Vai ser essa água que vai garantir o abastecimento durante o ano todo, muitas vezes, ou durante um determinado tempo para essa região. E aí eu preciso tratar essa água para consumo. Mas, de forma geral, no meu meio urbano, quando eu tenho a possibilidade de ter um abastecimento da empresa de abastecimento de água, essa água pode ser utilizada
sem a necessidade de tratamento, pode ser utilizada para lavagem de veículos, pode ser utilizada para irrigar jardins, pode ser utilizada para reuso em banheiros. Então, quando eu tenho esse abastecimento, ela é dessa forma, mas quando eu não tenho, é essa água que eu vou ter que consumir. Então, eu preciso tratar essa água que eu coletei do telhado, que foi destinada, foi conduzida até um reservatório. Preciso tratar ela para ela poder se tornar uma água potável. Então, como é que funciona, então, esse sistema, né? Eu vou utilizar uma calha coletora, eu tenho uma unidade de descarte, tenho as peneiras, que vai ser meu filtro, e o meu sistema de desinfecção. E aí eu tenho, por fim, esse meu reservatório, que é chamado de cisterna, né? Ou reservatório de armazenamento. Aqui é os dutos da minha calha. É importante também lembrar que no meu tubo de queda dessa minha calha eu tenho filtro para evitar a presença de sujidade que existe no telhado, então eu posso retirar esse filtro para retirar essa sujidade, as folhas, resíduos que tem no telhado, para não contaminar. Depois de passar por esse tubo, ele vai passar por umas peneiras, ou seja, pelo meu filtro. E aí depois ele vai ser conduzido para o meu reservatório. Bom, tenho ainda as águas cinzas. O que são essas minhas águas cinzas? As minhas águas cinzas são aquelas águas que foram utilizadas no chuveiro, quando nós tomamos banho, no lavatório, em tanques de lavar roupa e em máquinas de lavar roupa. Então são águas que podem ser reutilizadas, por exemplo, para você dar descarga no banheiro. Ela não seria uma água de esgoto. Ela não é uma água negra. É uma água que, se ela for reutilizada, ela pode retornar para a edificação, retornar para o reservatório, que não vai ser o reservatório de água potável para ser utilizada para você consumir na produção de alimentos, para você fazer a sua higiene, mas ela pode ser sim utilizada para lavar calçada, ela pode ser utilizada para você utilizar essa água nos banheiros, dar descarga no vaso sanitário. Então é uma água que pode ser reutilizada. Como é que eu vou poder reutilizar essa água, né? Eu tenho a água de chuveiro, lavatório, o tanque de lavar roupa e a máquina de lavar roupa. Ela então vai ser chamada de água cinza. Ela sai de uma caixa que vai conduzir essas águas. Dessa caixa eu vou levar essa água, vou passar essa água por um filtro anaeróbico de brita. Desse filtro ele vai passar para um outro filtro de areia. E do filtro de areia ele vai para um reservatório. No reservatório eu vou instalar uma bomba. E essa bomba vai levar essa água para o reservatório superior para ser utilizada como água de reuso. Essa água de reuso vai servir para atender descarga de vaso sanitário, rega de jardim e lavagem de calçada. Então, são águas que podem ser reutilizadas, diminuindo o consumo da água potável. Aqui é o processo. Então, a água cinza passando pelo filtro de brita, pelo filtro de areia e depois sendo conduzida para os reservatórios. Então, existe todo um processo de readequação do meu sistema de armazenamento de água, do meu sistema de distribuição de água para reutilizar a água da chuva, para reutilizar a água cinza. Então, lá em cima eu vou ter 2 reservatórios. Um reservatório de água potável, que vem da Embasa, que eu posso ter um reservatório inferior, que armazena essa água que vem, nesse caso aqui na Bahia, sistema de abastecimento da empresa, que nesse caso é a Embasa, abastece o reservatório inferior, instala uma bomba, ele vai levar para o reservatório superior e vai distribuir no local onde eu necessito de água potável. Essa mesma água potável que abasteceu esse meu sistema vai ser descartada e a água que foi chamada de água cinza, como já foi classificada, que é a água do tanque de lavar roupa, a água do lavatório, a água da máquina de lavar roupa e a água do chuveiro,
que é chamada de água cinza, vai ser tratada e vai ser destinada a um segundo tanque no reservatório inferior. Esse segundo tanque de reservatório inferior vai ser conduzido para um reservatório superior de água de reuso, que não é o mesmo reservatório de água potável. E aí esse meu água de reuso vai abastecer vaso sanitário, vai abastecer torneira da área externa, que vai atender os demais. E aí nós temos o segundo tipo de rejeito, né? Que é a nossa água negra. A nossa água negra é proveniente da água de esgoto que saiu da nossa pia da cozinha e vaso sanitário. Então, essa água ela não vai poder ser reutilizada dentro do processo da minha residência, mas eu posso sim fazer um processo de tratamento nessa água, que é a utilização de um tanque séptico, de um filtro de areia e a condução dessa água para o meu solo como uma água de fertilização, ou seja, uma água de fertilização não, uma água de fertilizante. Então, nós temos um sistema biológico de tratamento de esgoto, nessa empresa, por exemplo, a empresa Naturaltec, que ela utiliza a água que se chama, né, que é essa água negra, vai instalar os tanques e essa água ela vai ser utilizada para rega de jardim, porque é uma água que tem dejetos de fezes, dejetos da cozinha, então, do esgoto da cozinha, e esses dejetos de material orgânico geram uma água que tem um fertilizante muito bom. E esse aqui é o processo, né? Então, essa caixa vai ser conduzida para a fossa séptica. Da fossa séptica eu tenho o filtro anaeróbico, e do filtro anaeróbico vou para o sumidouro, e do sumidouro ou ele vai ser injetado no próprio solo, ou então eu posso conduzir essa água para a rega de jardim, porque ela é uma água que depois que passou por esse processo tem uma capacidade de fertilizante muito grande para o meu solo. E aqui é todo o processo de instalação. Então tem uma caixa séptica, e aí geralmente essa fossa séptica ela precisa ter uma manutenção a cada 18 meses para evitar, né, transbordar, para evitar o meu filtro, e aí a condução desse material, que é chamada também de estação compacta de tratamento de esgoto biológico. E esse sistema diminui os gastos com a retirada do lodo, com a retirada, né, desse material. Vamos para os sistemas de cobertura. Então, um dos principais sistemas de cobertura é o telhado verde, que vai amenizar o calor nas residências. Ele vai ajudar, né, a reduzir também o calor nas cidades. Então, o grande problema do telhado verde é a sua execução de forma incorreta, sem todas as camadas necessárias, sem a sua técnica construtiva e a falta de manutenção. Então, aquilo que vem para facilitar, para melhorar, para contribuir, pode se tornar um problema técnico se ele não tiver a manutenção correta e a sua execução correta. Então, numa casa sustentável, um dos primeiros elementos a ser pensados é o telhado verde e as placas fotovoltaicas, além do aproveitamento e reuso das águas. Então, nós temos aqui as várias camadas que vão compor um telhado verde, que é justamente a camada vegetal, a manta geotêxtil, as minhas camadas de impermeabilização e, por fim, a minha laje. Além disso, eu preciso pensar na questão da drenagem dessa água sobre a minha manta. Tenho aqui, então, as camadas, né? E aí, de acordo com o tipo de vegetação que eu vou instalar, eu tenho uma espessura dessa camada maior ou menor. Por exemplo, se eu tiver uma vegetação verde extensiva, são mais simples e mais resistentes, né? Elas vão utilizar uma pequena camada de substrato. Mas eu não posso esquecer que eu tenho todas aquelas camadas necessárias de proteção da minha laje, que é, né, a minha camada de impermeabilização, minha manta de proteção,
toda a parte de impermeabilização, para depois a instalação do substrato, que é meu solo. E aí, por fim, é o plantio da minha vegetação. Se eu for utilizar uma vegetação intensiva, que necessita de uma camada maior de solo, de substrato, essas camadas inferiores de proteção também precisam ser maiores. E aí a manutenção desse telhado é muito maior. Eu preciso ter uma manutenção muito mais frequente, o custo vai ser muito mais elevado, ele vai requerer um cuidado muito maior também. Então, uma coisa é uma vegetação rasteira, uma vegetação mais resistente, a outra você querer plantar uma árvore no telhado. Claro que as camadas de proteção daquela laje vão ter que ser muito maiores, além da sobrecarga de peso naquela estrutura. Então, nós temos, né, a camada vegetal, a estrutura, por exemplo, num telhado de madeira, nós precisamos instalar, né, a manta, e aí nós precisamos coletar essa água que vai ser produzida. Aqui é um outro exemplo de detalhamento de elementos de uma estrutura de telhado verde. Lembrando que eu tenho que ter um ralo, tenho que ter uma drenagem dessa minha água que eu vou ter que irrigar esse meu telhado verde e provavelmente eu vou gerar um acúmulo de água nesse telhado. E eu preciso drenar essa água e eu preciso de filtros nesse telhado. Tenho ainda a minha fachada verde. Quando a gente fala de fachada verde, a gente está falando hoje de instalação de vegetação na minha fachada. E aí nós temos vários sistemas de instalação e de irrigação dessa vegetação. Nós podemos ter sistemas de irrigação de instalação 1 a 1, né, ou seja, individuais, ou canaletas, em que eu vou instalar toda a minha vegetação nessas canaletas, também irrigadas. E é importante que essa fachada também precisa ser impermeabilizada. Aqui também é um outro exemplo de instalação, de irrigação e de irrigação da minha fachada verde. E aí hoje a gente tem muita utilização de hortas, né? Hortas na fachada, hortas na parte interna. Então nós temos essa fachada verde que vai ser, na verdade, uma horta dentro do próprio edifício. Vamos falar agora sobre ventilação natural. É um dos itens principais que nós vamos utilizar em práticas sustentáveis, porque nós queremos o menor consumo de energia. Se nós queremos o menor consumo de energia, nós queremos o menor consumo de ar-condicionado, por exemplo. Então, nós temos a tomada de ar fresco, e aí, como a gente sabe, o ar quente vai subir e vai sair por essas nossas ventilações lá do nosso telhado. Um dos exemplos é a ventilação natural de lanternins, os sheds, que também servem para iluminação e ventilação, assim como os lanternins, os átrios, quando são utilizados. Aqui um outro exemplo, né, de shed, aqui um exemplo no edifício da Rede Sara, também com a utilização de shed. Pisos permeáveis também são práticas sustentáveis e os pavimentos permeáveis eles podem ser utilizados tanto nos estacionamentos, no passeio, em pistas de ciclista, e eles devem reduzir a vazão do escoamento, melhorando assim a qualidade e aumentando a quantidade de água que infiltra no solo, deixando esse meu solo mais permeável, aumentando a recarga da água subterrânea e diminuindo as enchentes. Então, os pavimentos ditos permeáveis, ele é constituído por um revestimento poroso, superficial, podendo este apresentar uma espessura entre 5 a 10 centímetros, e ele apresenta camadas constituídas de agregado fino e outra de agregado graúdo para poder gerar um certo filtro. Aqui nós também temos um exemplo de piso de bloco de concreto permeável, que apresenta uma camada de assentamento também permeável, e aí a sua base e a subbase também são permeáveis. Dentre os pisos permeáveis, nós temos o bloco intertravado permeável,
para que ele seja permeável, nós também vamos utilizar as juntas largas, o concregrama, as placas permeáveis de drenagem de concreto poroso, também utilizadas em calçadas e praças, as placas retangulares permeáveis de concreto poroso com coloração utilizadas em vias de ciclovias, em calçadas e em praças. São alguns tipos de materiais permeáveis como piso permeável. Dentre os tipos de materiais construtivos utilizados, nós temos aqui um exemplo de um tijolo ecológico. Então, a produção desse tijolo acontece na própria obra, com o material da obra. Então, é um exemplo de material utilizado. E aí, para produzir esse tijolo ecológico, nós vamos utilizar o resíduo, cimento e água. E esse resíduo, né, geralmente argila, é o material que nós temos no local. E aí, aqui é um exemplo de produção para venda, né, para consumo desses tijolos ecológicos e as suas dimensões, características. Um outro exemplo de tijolos, mais como curiosidade, nós temos o tijolo plástico, que é um exemplo de material construtivo que vem sendo utilizado principalmente para instalações provisórias e para estruturas provisórias, estruturas emergenciais. É um tijolo que vai funcionar como tijolo de encaixe, de plástico, como se fosse um Lego. Aqui é um exemplo de uma construção utilizando tijolo plástico. Além disso, né, nós temos outros experimentos que vão utilizar processos construtivos ecológicos, a inserção de garrafa PET dentro do concreto, a inserção da borracha picada e aí resíduos de pneu. Nós temos vários materiais hoje sendo produzidos. E aqui é um exemplo da aplicação de tijolos ecológicos que nada difere da qualidade de um tijolo convencional. Temos ainda alguns arquitetos que se destacam, que trabalham com técnicas alternativas de construção. Então, nós temos Vitor Lotufo, que é um exemplo de arquiteto que trabalha com residência construída em arquitetura de terra. E aí ele trabalha muito com arquitetura de taipa de pilão, com telhado de ferro-tijolo. Sérgio Pamplona, que ele trabalha principalmente com casas, modelos de sustentabilidade, com paredes portantes de barro cru, também com arquitetura de terra. E nós temos George Stam, que trabalha com arquitetura produzida a partir do bambu. Então, é a especialidade que ele trabalha bastante com essa produção de arquitetura de bambu, que é um material sustentável também. E aí, dentro desse processo construtivo, que é chamado de bioconstrução, existem alguns tópicos principais para ser utilizado na bioconstrução, que é a arquitetura de terra, basicamente. Então, técnicas construtivas tradicionais como pau a pique, cobertura utilizando argila, cobertura utilizando telhado verde, o adobe, o superadobe, o hiperadobe, que são as variações, né, tradicional de tijolos feitos à base de terra, taipa de pilão, tijolo de solo cimento e outras, eu coloquei aqui à esquerda, à direita, outras formas de construir com a utilização de material reciclado, de materiais que podem ser inseridos na minha construção.